Paz do Senhor para todos, queridos irmãos que nos acompanham na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 9 e, com certeza, dando sequência aos assuntos que temos estudado este trimestre sobre os dons espirituais e os dons ministeriais. Estamos estudando nesses últimos domingos sobre os dons ministeriais. Já estudamos sobre os apóstolos, já estudamos sobre o dom de profeta, estudamos sobre o dom de evangelista e hoje vamos estudar sobre o dom de pastor. Então, é o ministério de pastor, ou seja, o ministério que envolve a pessoa do líder da igreja, aquele que pastoreia, aquele que realmente é responsável por dirigir, conduzir e alimentar o rebanho do Senhor. Nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos para estudarmos esta preciosa lição e, com certeza, somos gratos a Deus pela vida e pela grande oportunidade de poder estar transmitindo este estudo da palavra do Senhor a todos os nossos amados e queridos irmãos. Nós vamos orar para iniciar nosso estudo e nessa oração nós queremos agradecer a Deus pelo milagre realizado na vida de nosso pastor, presidente, pastor Levi Ferreira de Souza. E precisamos continuar orando, toda a igreja em oração, porque o pastor agora está no período de recuperação, está em casa, mas ele carece das orações de todos os irmãos para que realmente Deus continue abençoando e as medicações usadas e a alimentação que está tendo possa realmente restaurar suas forças, a sua voz e tudo que diz respeito à sua pessoa física, para que possa realmente ter forças suficientes para continuar o seu trabalho de pastor. E hoje, por exemplo, nós vamos estudar sobre o ministério de pastor. Então, nós queremos dizer ao nosso pastor que estamos orando e confiando em Deus, de que dentro de pouco tempo ele estará conosco aqui, ministrando e dando continuidade ao seu ofício, de pastor, que realmente tem feito até o presente momento, até o momento em que ele foi acometido deste vírus. Mas o vírus já passou e agora é só a restauração e pastor, confie no Senhor, fique firme e nós estamos aqui orando e vamos continuar orando para que realmente o Senhor complete a obra na vida do Senhor. Vamos orar então. Maravilhoso Deus, Pai bendito, nós agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez fazendo essa transmissão, ó Deus, do estudo da Tua Palavra, na Escola Bíblica Dominical. Pai, nesta pré-aula, neste estudo que estaremos fazendo sobre o ministério de pastor, pedimos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos abençoe ao transmitir, ó Deus, as verdades com relação a este ministério e também, ó Deus, abençoe todos os nossos irmãos que nos acompanham para que tenham, ó Deus, a iluminação do Espírito Santo para compreenderem, absorverem e aqueles que o Senhor chamou para o ministério de pastor, que possam vivenciar as verdades da Tua Palavra no que diz respeito a esse grande chamado que cada um recebeu para pastorear o rebanho do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Redentor que vive para todo sempre. Amém. Meus amados, então, o nosso assunto hoje é ministério de pastor. Na verdade, vamos estudar o que a Bíblia fala, os principais pontos, que a Bíblia fala sobre
os deveres, as características do ministério pastoral. Muito bem. Nossa leitura hoje vai ser em três textos diferentes. Vamos ler São João 10, 11 e 14, depois Tito, capítulo 1, versos 7 a 11, e ainda em terceiro lugar, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versos 2 ao verso número 4. Então, na leitura, vamos começar no Evangelho de João, capítulo 10, verso 11 e o verso 4. São palavras do Senhor Jesus que disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Agora, Tito, capítulo 1, verso 7 ao verso 11. Paulo, o apóstolo, escreve ao seu filho na fé, Tito, que havia sido colocado como pastor da igreja de Creta, uma ilha grega, e lá ele ficou para colocar as coisas em ordens, e Paulo então escreve esta epístola a Tito, que realmente recebeu o encargo pastoral da igreja de Creta. Diz o versículo 7 o seguinte: Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vão e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Agora, 1 de Pedro, capítulo 5, versos 2 a 4, diz o apóstolo Pedro. Portanto, estamos estudando aí três textos, né? Um de Jesus, o outro texto é do apóstolo Paulo, e agora o texto do apóstolo Pedro, que diz assim: Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, temos lido aí os textos, né, que falam sobre o ministério de pastor, e é o que nós vamos tratar nessa lição. O texto áureo da lição diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. São João, capítulo 10, e o versículo de número 11. A verdade prática afirma o seguinte: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. Então, o trabalho do pastor é levar, né, as ovelhas a terem uma comunhão mais íntima com o Supremo Pastor, que é Cristo Jesus. Então, esse é o trabalho que todo pastor autêntico, né, chamado por Deus, faz. Quer dizer, ele une as pessoas, não a ele, mas une as pessoas com aquele que lhe chamou, que é Jesus Cristo, o nosso
sumo pastor. Vamos lá. Ponto central dessa lição de hoje diz que o cuidado com o rebanho do Senhor caracteriza o ministério pastoral. Então, em síntese, o trabalho do pastor é cuidar das ovelhas, cuidar do rebanho. Na verdade, é proteger, é defender, é guiar, alimentar, etc. Então, esse é o trabalho para o qual o pastor foi chamado por Deus. Bem, na introdução, nós temos aqui relatados cinco funções ministeriais. Nós temos apóstolos, profetas, evangelistas, inclusive esses três nós já estudamos nos domingos anteriores. Hoje vamos estudar sobre os pastores nesta lição e no próximo domingo vamos estudar sobre os doutores, aqueles que estão ocupados com o ensino da palavra de Deus. Muito bem. O primeiro tópico da nossa lição hoje diz Jesus, o sumo pastor. Então, queremos começar por aquele que não somente nos chamou, mas nos salvou, nos redimiu e também ele, como pastor, deu a sua vida por suas ovelhas, por nós que somos os membros da igreja. Então, primeira referência de pastor nós temos na pessoa bendita de Jesus. Ele é o pastor por excelência, é o referencial para todo pastor. Então, o primeiro tópico da nossa lição vai dizer Jesus, o sumo pastor. E o primeiro ponto de Jesus é o pastor supremo. Como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 20, se referindo a Jesus como grande pastor das ovelhas. Na verdade, a Bíblia diz que Jesus via as multidões de pessoas como ovelhas que não tinham pastor. E ele se propôs a ser o pastor dessas ovelhas. Ele se propõe a ser o pastor dessas ovelhas, mesmo aquelas que estão andando sem direção por não terem pastor. Mas Jesus se manifesta como pastor e deseja pastorear a vida de todos aqueles que queiram ser os seus seguidores. A expressão acima, que refere diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. Na verdade, grande pastor, esse título de grande pastor somente pode ser dado àquele que realmente é grande, porque não há ninguém maior do que Jesus. A Bíblia diz que o nome de Jesus foi exaltado acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. São palavras do apóstolo São Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2. Então, Jesus é o grande pastor das ovelhas. Ele é o supremo pastor. Ele é o pastor por excelência. Ele é a referência para todos nós pastores. Então, Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. É importante dizer que, na verdade, nós, como pastores, somos um elo entre as ovelhas do rebanho do Senhor, que o rebanho é dele, o rebanho é do supremo pastor, e nós pastoreamos enquanto estamos aqui na terra. Mas, na verdade, o nosso pastoreio é conduzir as suas ovelhas cada vez mais próximo do supremo pastor, porque a experiência de cada ovelha deve ser com o supremo pastor. Então, na verdade, é ele quem perdoa, é ele quem nos salvou, é ele que deu a sua vida por nós, é ele que ressuscitou para a nossa justificação, é ele que é
o provedor de nossas vidas, é Ele que é o nosso guia, né? É Ele que, na verdade, é o grande ensinador, Ele é que é exatamente aquele que nos alimenta, tanto no aspecto físico como também no aspecto espiritual, é Ele que sustenta a nossa fé, é Ele que, com a sua graça, o seu favor imerecido, nos chamou para o ministério pastoral e para os demais ministérios também. Mas hoje estamos falando praticamente sobre o ministério de pastor. Então, Jesus é esse supremo pastor e que nós teremos que, no final, prestar contas a Ele do pastoreio que estamos fazendo, do trabalho que estamos executando, né? Por escolha dele. Ele nos escolheu para essas funções ministeriais. Que o Senhor nos dê graça para cumprirmos a nossa missão de acordo com o que preceitua a palavra do Senhor. Muito bem. O segundo ponto deste primeiro tópico, vamos analisar o termo referente ao pastor. Jesus, em São João, capítulo 10, verso 14, ele diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Eu sou o bom. Então, o adjetivo bom identifica Jesus como pastor que, por amor, protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. A verdade é que somos guardados pelo Senhor, somos dirigidos por Ele, somos alimentados, sustentados por sua bondade e graça para conosco. Então, Ele é o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E aqui, mais precisamente, nesse texto bíblico, é aquele pastor que conhece as suas ovelhas. E das suas ovelhas também é conhecido. Na verdade, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, né? E ela não ouve e nem atende a voz de um estranho, porque ela conhece a voz do seu pastor. Então, Jesus é esse bom pastor que as ovelhas precisam aproximar cada dia mais dele. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Ora, quem se aproxima de Cristo não vai ter dúvida nenhuma sobre a sua bondade. É só o fato da Bíblia dizer que Ele provou o seu amor para conosco, em que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Na verdade, nós, pastores, cuidamos das ovelhas. Nós não cuidamos de bodes, nós cuidamos apenas de ovelhas. Mas Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não éramos ovelhas. Estávamos sem pastor, sem direção, sem esperança no mundo, sem vida espiritual. Mas ele morreu a si mesmo por nós e, com a sua morte, resgatou-nos para sermos ovelhas do seu pasto. E hoje nós somos guardados, dirigidos, protegidos pelo Senhor, que é o bom pastor. Muito bem. O pastor, como já disse, repito, dá a vida pelas ovelhas. São palavras do Senhor Jesus em São João 10 e 11, que diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, acredito que esse adjetivo de bom só pode ser dirigido àquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Então, Jesus é o bom pastor porque
ele deu a sua vida pelas ovelhas. Então, o fato de dar a vida, o fato de morrer pelas suas ovelhas, é o que atribui a ele o adjetivo de bom. Tá certo? Os pastores israelitas, por exemplo, cuidavam das ovelhas para delas obterem o lucro diário. Era o leite que tirava, a lã. Né? Então, olhando para a bendita, magnânima pessoa de nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é totalmente diferente dos pastores israelitas, porque ele mostra a disposição em dar a própria vida pelo rebanho. E foi um ato voluntário da parte de Cristo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e voluntariamente se entregou por mim. Então, amados, é importante que Jesus mostrou a disposição em entregar-se voluntariamente para morrer em nosso lugar. Então, por isso, ele é o bom pastor. Agora, queridos, no item de número 3, o pastor dá a vida pelas ovelhas, nele não há jamais exploração alguma do rebanho. E isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor. Vivemos uma época em que o capitalismo é muito forte no mundo inteiro. E muitas igrejas, muitas denominações e muitos pastores foram tremendamente afetados pelo desejo de arrancar tudo que as ovelhas têm. Mas o pastor precisa se espelhar na pessoa bendita de Jesus, que ao invés de tirar alguma coisa das ovelhas, ele se entrega para as ovelhas. Ele se gastou, ele deu a vida, ele morreu. Na verdade, por isso, o apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 2, ele diz, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Significa que o pastor não deve ser pastor por causa do que ele pode ganhar com isso. Ele deve ser pastor para dar o máximo de si mesmo, porque ao se entregar às ovelhas, ele receberá o seu devido galardão no dia em que nós comparecemos no tribunal de Cristo, pois todos nós haveremos de comparecer no tribunal de Cristo para recebermos o galardão pelas obras realizadas através do nosso corpo. E todos aqueles que estão fazendo um trabalho que dignifica o nome do Supremo Pastor, Jesus, com certeza não ficará sem o seu devido galardão. E aqui o texto diz, apacentai, quer dizer, pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. O pastor não deve exercer a força ou obrigar as ovelhas a viver oprimindo as ovelhas, os fiéis, na verdade, e nem querer arrancar o que não convém das suas ovelhas, né? Vivendo, vamos dizer assim, fazendo o ministério um meio de atender o seu mesquinho desejo de ganhar mais, a sua ganância. Né? Mas a Bíblia diz que deve ser de ânimo pronto, quer dizer, na verdade, o pastor
é aquela pessoa que ama o que faz. E o seu próprio trabalho é visto como um galardão, como um pagamento, por uma gratificação por aquilo que faz. Quem é vocacionado não trabalha pelo lucro que aquele trabalho pode lhe dar, mas ele trabalha pelo prazer de fazer aquilo para o qual ele foi chamado. Então, profissão é diferente de vocação. Na profissão, você trabalha pelo salário que vai receber. Já na vocação, você não trabalha pelo salário que você vai receber. Você trabalha pelo prazer de fazer aquilo para o qual Deus te chamou. Agora, claro que aquele que dá, vamos dizer assim, o seu tempo integral no trabalho do Senhor, a coisa mais justa que tem é ele ter o sustento desse trabalho. Porque a Bíblia diz que o trabalhador, ele é digno, né, de receber o seu salário. Então, assim também quem é pastor de uma igreja, aquele que dedica todo o seu tempo ao serviço, né, do pastoreio, ele com certeza é digno de receber do trabalho que faz para o seu sustento e o sustento da sua família. Caso contrário, como ele sustentaria a sua família? Como ele poderia exercer o trabalho? Então, ele precisa de ganhar do que realmente ele faz. A Bíblia diz que não se deve atar a boca do boi que debulha. Então, o boi está lá no trabalho, debulhando milho. Ora, se ele está trabalhando ali, debulhando o milho, ele não pode comer daquele mesmo milho? Então, é a mesma coisa que dizer que o agricultor plantou, colheu, mas não pode usar da colheita que fez. Isso seria uma injustiça. Então, o pastor deve receber pelo trabalho que faz, mas não deve fazer o trabalho pelo que ganha, e sim pela vocação que recebeu de Deus. O termo vocação é um chamado por um fazer e um fazer por amor. Vocação significa um chamado para fazer algo por amor, por prazer. Então, que Deus nos dê graça. Aliás, é bom dizer a todos os nossos queridos irmãos que quem é pastor precisa, inclusive, aproveitar aqui que nós estamos falando para os pastores ou aqueles que serão pastores, serão chamados para o pastoreio, que precisam, inclusive, cuidar da sua aposentadoria, pagar o INSS, porque o pastor não tem carteira assinada pela igreja. O pastor não tem fundo de garantia. Então, é preciso que os pastores cuidem dessa parte e paguem daquilo que eles recebem, paguem o INSS para amanhã ou depois ter a sua aposentadoria e não deixar, vamos dizer assim, problemas, né, para a igreja no momento de encerrar sua carreira ministerial ou, no caso de Deus chamar de uma hora para outra, ele precisa estar, vamos dizer assim, com sua situação toda regular para não trazer problema para a família e nem para a igreja. E, na verdade, todos precisam cuidar dessa parte. Nós tivemos vários problemas em muitos lugares porque os pastores não recolhiam, né, a contribuição do INSS e, portanto, eles ficavam na hora da doença ou na hora da partida, realmente com dificuldade, deixando a família com dificuldade, porque a esposa ficava sem nenhum ganho e muitas pessoas também chegaram a uma idade que não teriam mais como continuar, como, vamos dizer assim, fazendo o trabalho, e a igreja não tinha condições de manter realmente o pastor e ficou com seríssima dificuldade para realmente
viver a sua vida no período em que não pôde mais exercer o seu pastoreio. Então, todo pastor deve cuidar dessa parte, deve ser criterioso, porque a vida ela tem a sua surpresa e nós não podemos pensar que vamos ficar aqui para toda a vida, porque um dia ou nós vamos partir para a glória, ou então teremos que passar o bastão para um outro que vai nos substituir no trabalho que fazemos. Isso aí, ninguém pode esquecer disso. Que Deus abençoe, cada um tenha a visão necessária para realmente cuidar dessa parte. Bem, na síntese do tópico primeiro, nós temos o seguinte: Jesus, o pastor supremo, conhece as suas ovelhas e deu a sua vida por elas. Aí dá um ensejo de perguntar assim: e você, que é pastor, o que está fazendo pelas suas ovelhas? Você também conhece as suas ovelhas? As suas ovelhas conhecem você como pessoa, como um ser humano, né? Como realmente o pastor da igreja, e Jesus deu a vida por elas. Então você não precisa dar a sua vida, mas dar as suas forças no trabalho que desenvolve com elas e por elas. Que Deus nos dê graça para viver realmente aquilo que o Senhor nos deu, nos condicionou, nos possibilitou de fazer, que é um trabalho nobre, cuidar das ovelhas do Senhor. Muito bem, vamos para o segundo tópico. O segundo tópico fala sobre as características do verdadeiro pastor. As características do verdadeiro pastor. São muitas as características, nós vamos falar apenas sobre as principais. Primeira, um caráter íntegro. O pastor precisa ter um caráter, na verdade, íntegro, cristão, autêntico e com fundamentação bíblica, trazendo os princípios, né, do cristianismo e dos ensinamentos do Senhor Jesus. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. É interessante que o pastor, né, ele não é o mestre. Sobre o mestre nós vamos estudar na semana que vem. Mas ele não está isento de ter aptidão para o ensino, pois, com relação aos presbíteros, a Bíblia diz que o presbítero tem que ser apto para ensinar. Ora, se um presbítero tem que ser apto para ensinar, que dizer, né, da pessoa do pastor? O pastor precisa ter aptidão para o ensino da palavra de Deus, pois é isso que ele vai fazer, quer dizer, ele vai pastorear e a maior parte do seu trabalho é proporcionar às ovelhas a alimentação que ela necessita. Quer dizer, o pastor é aquele que guia, por exemplo, os pastores literais, né, são aqueles que guiam as ovelhas para o bom campo, não campo verdejante, para as águas tranquilas, e lá fica cuidando das ovelhas. E o pastor, na verdade, espiritual, é aquele que vai alimentar as suas ovelhas com o ensino da palavra. Então, o pastor é aquela pessoa que prega ensinando e ensina pregando. Então, o pastor deve ser aquela pessoa que tem essa aptidão para ensinar e também para aconselhar. Então, é uma pessoa experiente, sábia, que tem condições de aconselhar as pessoas que muitas das vezes ficam como se estivesse num beco sem saída, sem saber o que fazer. E a ovelha conta com o sábio conselho
de seu pastor. Então, o pastor tem que ter aptidão, tem que ter realmente experiência de vida para realmente aconselhar os seus auxiliares, os membros da igreja, que precisam de orientação na área, vamos dizer assim, familiar, na área profissional, em todas as áreas da vida. O pastor é uma pessoa que deve ter aptidão para orientar as pessoas com relação às decisões que precisam tomar na vida, porque ele é um guia, né? Um guia de vida, e que precisa realmente ter condições, e não somente ter a condição, mas ser uma pessoa pronta, uma pessoa também simpática, uma pessoa de acessibilidade, que as pessoas podem aproximar-se dele sem nenhuma preocupação e obter dele a orientação que necessita. E também o pastor precisa comunicar-se de forma clara com a igreja. Quer dizer, na verdade, o pastor tem que ser bem objetivo naquilo que ele fala, nas suas orientações, nas suas pregações, nos seus ensinos, né, com a igreja local. Então, a igreja local, ela realmente quer ouvir o seu pastor, tem o prazer de vê-lo saudável, ensinando, pregando no púlpito da igreja. Porque, na verdade, amados, há coisas que somente o pastor pode falar, porque ele é o pastor das ovelhas. E os demais obreiros que auxiliam, embora estejam auxiliando no trabalho pastoral, mas esses auxiliares não têm autoridade para falar determinadas coisas. Então, se é o pastor quem está falando para a igreja, ela sabe que ele é o seu pastor e que ele tem autoridade para isso. Então, a igreja aceita do pastor alguma coisa que não aceita dos demais obreiros da igreja. Então, isso é uma coisa que é lógica e que todo obreiro precisa saber. Porque alguns obreiros que são meio afoitos, eles acham que eles podem falar toda a verdade. Não. Há verdades que só o pastor pode falar. Então, o pastor precisa comunicar-se de forma clara, objetiva, né? E, às vezes, precisa ser duro, precisa ser realmente, precisa de advertir com veemência, né? E o pastor também tem que ser flexível, às vezes, e ser mole como uma manteiga, né? Então, o pastor tem que ser uma pessoa versátil e saber lidar com o povo. E na questão do aconselhar, por exemplo, o pastor é aquela pessoa que entra num assunto, né, que envolve sensivelmente a sensibilidade das pessoas, ele trata do assunto, não se envolve e sai sem deixar ninguém ferido. Então, só é sucesso quando ambos os lados conflitantes que necessitam de um conselho ouvir o seu pastor e ambos os lados aceitar a orientação e não sair ninguém com prejuízo nem machucado, mas todos saírem felizes. E aí o pastor teve sucesso no aconselhamento. Nem sempre nós temos sucesso em tudo que fazemos, mas o objetivo será sempre buscar realmente fazer as coisas e ser bem-sucedido. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Então, o pastor tem que ser uma pessoa autêntica. Ele não pode parecer que é, sem de fato ser. Ele não pode ser pastor apenas no púlpito da igreja. Ele tem que ser o que ele é no púlpito da igreja, também na sua casa, com a sua família. E não somente isso, mas também nos relacionamentos com os demais segmentos da sociedade. Então, todos precisam ver o pastor como aquela pessoa que a igreja conhece. Então, amados, a integridade
é uma marca registrada, deve ser uma marca registrada de todo pastor. O pastor precisa ser aquela pessoa que compra e paga, que trata e cumpre, uma pessoa sincera, sem disfarce, pessoa autêntica. Então, é realmente alguém que cuida bem da sua família, né? Tem os seus filhos em sujeição, como diz a Bíblia, é um marido de uma só mulher, é uma pessoa que tem o máximo cuidado com as relações com o sexo oposto, não pode ter determinadas manias, como alguns, infelizmente, têm, que acabam dando às pessoas que veem interpretações realmente interpretações maliciosas. Então, o pastor tem que saber sorrir, saber falar, saber se relacionar com as pessoas. Então, ser pastor não é para quem quer, é para quem foi chamado. Ser pastor é preciso que a pessoa tenha todas as habilidades e, além disso, nós vamos observar à frente um pouquinho que ainda tem que ser um bom administrador. Então, não é fácil ser pastor. Muitas pessoas querem ser, mas não têm ideia, né, das necessidades que um pastor precisa realmente ter para executar esse trabalho com eficiência. Ainda dentro desse ponto, um caráter íntegro, a melhor palavra pastoral é a vida do pastor, em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. Porque falar em amor é fácil, mas o pastor não pode só falar em amor, ele tem que demonstrar amor, ele tem que viver esse amor. Falar, por exemplo, em paz, mas o pastor tem paz consigo mesmo. Falar, por exemplo, de assuntos, por exemplo, sinceridade, ao orientar a igreja, ele precisa de ser sincero. Porque se ele não for, o ensino não vai ter valor. Então, a vida do pastor, as suas atitudes, a maneira que conduz a sua família, a maneira que toma as suas atitudes, é o que vai ficar forte a sua pregação, vai fazer ficar forte e ainda as pessoas vão receber com facilidade a sua mensagem. Então, a sua mensagem só tem autoridade se ele viver o que prega e pregar o que vive. Caso contrário, a sua mensagem fica sem aquela autoridade que deveria ter. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. Sua palavra é bonita, mas sua vida não é legal, não é realmente aceitável. Toma atitudes precipitadas, são pessoas que não sabem perdoar, não se humilham. O pastor deve ser uma pessoa humilde, uma pessoa que reconhece que é ser humano, que comete erro e que por isso pede perdão e perdoa com facilidade as pessoas. Quem não tem facilidade para perdoar também não pode ser pastor, porque o pastor vai sofrer ataques, e quem sofre ataques e não sabe perdoar vai viver uma vida truncada, uma vida raivosa, uma vida que coração realmente cheio de mágoa. E o pastor não pode ver assim, ele é pregador do evangelho, ele prega a mensagem de amor, boas novas, mensagem alvissareira, mensagem de salvação, de perdão, de graça, né? Então, esse cuidado o pastor precisa ter, essa característica, aliás, ele precisa ter. Então, não dê razão que ninguém queixe, né, a respeito de comportamento. O pastor tem que ter um comportamento tal que seja irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que você não tenha nada que possa repreendê-lo. Não significa que essa pessoa seja perfeita, né? Mas seja uma pessoa tão íntegra, tão cuidadosa, tão vigilante, que, embora ele seja falho, mas as pessoas não conseguem ver essa falha nele.
Então, esse é a pessoa que vai viver a irrepreensibilidade. Quer dizer, as pessoas não vão repreendê-lo porque nunca vão ver defeito, embora ele tenha defeito, porque não há ninguém perfeito. Mas esses defeitos são praticamente invisíveis na vida de uma pessoa que é íntegra. Então, dando sequência, o segundo ponto do segundo tópico diz: exemplo para os fiéis e infiéis. Olha o que diz Paulo quando escreve a Timóteo na sua primeira epístola, no capítulo 3, versos 2 e 3. Diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Então, aqui nós temos os requisitos, né, para as pessoas que realmente se veem vocacionados por Deus para o ministério pastoral. Então, vamos repetir a leitura mais compassada para entendermos melhor esses termos que o apóstolo Paulo usa aqui. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. O termo bispo se refere ao líder, ao pastor, ao presbítero, ao obreiro, né, que é responsável pelo rebanho. Então, convém que seja irrepreensível. Aquela pessoa que comete erro toda hora, que erra e cai no erro inúmeras vezes, essa pessoa não pode ser um pastor, porque o pastor é aquela pessoa que vai lutar contra os erros dos outros. Ora, mas se ele vive errando, se ele vive tomando a atitude errada, como ele pode orientar as pessoas a tomar a atitude certa, né? Então, ele precisa ser marido de uma mulher, ou seja, ele deve viver para uma mulher. Ele deve ser o namorado de uma mulher, deve ter no seu relacionamento, vamos dizer assim, sentimental, uma mulher. Ele deve ver uma mulher. Ele deve olhar para uma mulher. Então, esse texto quer dizer muita coisa. É aquela questão moral, né, que o pastor ele tem que ter uma vigilância moral extrema. Ele não pode dar nenhuma concessão, por menor que seja, nessa questão moral. Então, o pastor precisa ser marido de uma mulher. Vigilante. O pastor precisa vigiar. Não é só o crente que precisa vigiar, porque é muito fácil o pastor dizer assim, você precisa vigiar, tá certo? O pastor ele tem que advertir, ensinar os crentes que tem que vigiar. Mas primeiro ele tem que mostrar vigiando. Agora, se o pastor fala coisa que não convém, que não deve, fala palavras torpes, então esse pastor, pelo amor de Deus, tem que ir para a escola, né, aprender primeiro para depois exercer o ministério de pastor. Agora, outra palavra interessante aqui, sóbrio. O que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa sóbria é uma pessoa centrada, uma pessoa que não está alterada em nenhum sentido. Por exemplo, uma pessoa que bebe perde a sobriedade, porque o álcool mexe com as suas emoções, com a sua mente, com a sua visão. Quer dizer, então ele perde a sobriedade. Mas não é só o álcool, não é só a droga que tira a sobriedade de uma pessoa. Por exemplo, o descontrole emocional é uma coisa que tira a sobriedade da pessoa, né? Esse descontrole emocional, ele deixa a pessoa ou alegre demais, ou triste demais, ou raivoso, né? Então, o pastor não pode ser uma pessoa que qualquer coisa tira ele do centro. Então, ele tem que permanecer sóbrio em todo momento. A coisa está pegando fogo, mas o pastor mantém a sua postura
postura de pastor nos piores momentos da vida. Então, por isso que eu digo que ser pastor não é para qualquer um. Então, o pastor, às vezes, está diante de situações em que o fogo está, vamos dizer assim, pegando e todo mundo agitado. O pastor tem que ser aquela pessoa que vai dominar essa situação, vai controlar todo mundo para a coisa não acabar numa guerra. Então, sobriedade. Outra coisa, honesto. O pastor precisa ser honesto. Se ele fala uma coisa, ele precisa de viver aquilo que ele fala. Se ele promete uma coisa, ele tem que ser cuidadoso naquilo que ele prometeu. Então, honestidade não pode faltar ao pastor. Hospitaleiro, aquela pessoa que, vamos dizer assim, recebe as pessoas com toda alegria, com hospitalidade, gosta de gente, né? Abraça as pessoas amam o pastor que realmente tem essa característica, né, que nós estamos abordando. Apto para ensinar, nós já falamos, não dado ao vinho, né? Pastor não deve ser beberrão. Aliás, não precisa, né, de beber nada, vinho, bebida alcoólica. Pastor que se entrega a esse tipo de prazer, ele vai perder a sua sobriedade e não vai perder uma característica, vamos dizer assim, importantíssima. Porque o pastor não pode ser uma pessoa, vamos dizer assim, destemperada, que qualquer coisinha já sai jogando cadeira em cima dos outros, e bravo, e falando coisa que não convém. O pastor deve ser uma pessoa bastante temperada. A temperança é algo extraordinário na vida de um pastor. Aqui está moderado, ou temperado, né? Não espancador. O pastor não pode, vamos dizer assim, espancar o seu filho, ainda que tenha que corrigi-lo. Mas o pastor precisa ser sábio quando vai corrigir o seu filho, porque o próprio filho pode depor contra o seu próprio pai e pode realmente não dar ao filho a visão correta de um pai, se ele é espancador. Então, ele não deve ser um espancador. Ele precisa corrigir, mas corrigir com amor e com sabedoria, porque também ele não pode deixar a coisa correr de qualquer maneira, não pode ser passivo, mas também não pode ser espancador. O pastor precisa evitar os exageros, né, no tratamento com a sua esposa, com seus filhos. Pastor é aquela pessoa que tem realmente exemplo de vida para dar. Não cobiçoso de torpe ganância, nós já falamos sobre isso, mas o pastor não pode ser uma pessoa gananciosa. O pastor precisa ser uma pessoa humilde, que vive satisfeito com o que Deus lhe dá. Então, moderado, né? Não contencioso, quer dizer, não é brigão, arrumando contenda, arrumando problema, falando coisas, né, que acaba trazendo contenda, e não avarento. Quer dizer, o pastor não é aquela pessoa que está atrás de dinheiro, o pastor vive atrás de alma, o pastor vive atrás de ovelha, o pastor quer mais uma ovelha, quer somar mais um, e não se enchendo de dinheiro. Não, o pastor é aquele que administra o dinheiro, que é do reino de Deus, né, que vai manter o reino, manter os trabalhos, né, pagar as contas da igreja, né, e o próprio salário do pastor, mas aquela pessoa que está satisfeita com o que ganha. E sempre orando o Senhor para lhe dar sabedoria para administrar realmente aquilo que ele recebe para fazer o trabalho que Deus lhe mandou fazer. Bem, ainda falando sobre exemplo para os fiéis e infiéis, a igreja e o corpo de Cristo precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito. Se o pastor não desenvolver o fruto do Espírito, meu amado, esqueça de ministério pastoral. Por exemplo, o pastor precisa ter autocontrole.
como nós já falamos. Sobriedade, mansidão. O pastor precisa ser uma pessoa mansa, embora precisa corrigir com energia, às vezes, mas com mansidão. Bondade e amor, isso não pode faltar na vida de um homem de Deus. Agora, ainda dentro desse ponto, exemplo para os fiéis e infiéis, olha o que a Bíblia diz. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. O pastor é uma pessoa que deve ser conhecida da igreja, mas conhecida da comunidade onde mora e onde pastoreia. Então, as pessoas precisam ver o pastor como um homem de Deus, como alguém que é fiel, que é honesto, que é sincero, que é de confiança, né? Que as pessoas podem aproximar-se dele sem nenhuma preocupação, porque ele é um homem de Deus que não vai fazer nenhum mal. Quer dizer, a mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. Significa que o pastor é visto não só pelos membros, mas pela comunidade onde está a igreja. Então, ele precisa ganhar essas pessoas. E, para ganhar, a sua fama deve ser que nesta igreja há um homem de Deus respeitado, né, como tal, e um homem da mais pura, né, vamos dizer assim, mais pura integridade, né, e que todos que aproximam dele são abençoadas, são pessoas que realmente são bem orientadas, pessoas que também tornam-se pessoas fiéis, né? E tornam-se pessoas honestas, pessoas de confiança na sociedade. Vamos para o terceiro tópico do segundo ponto. O segundo tópico diz assim: exemplo para a família. Antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua própria família. Nós já falamos isso, inclusive está aqui 1 Timóteo 3, 4 e 5, que diz assim: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, como eu já falei, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Claro que não. Então, se quer ser obreiro, então que saiba cuidar da sua família. Se você não cuida da sua família, vai cuidar da igreja. Síntese do tópico número 2. Do pastor, espera-se um caráter íntegro, um exemplo para os fiéis, um exemplo para os infiéis e para toda a sua família. Muito bem, chegamos no último tópico, ministério pastoral. A missão do pastor. O termo pastor, do grego, é poimen. No Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelha. A principal missão é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus. Então, o pastor, ele recebe essas pessoas, cuidam delas, né, com todo o amor, como se estivesse estando, né, a serviço do Salvador Jesus Cristo, que é o Senhor dessas pessoas por quem ele morreu. Então, ao cuidar das ovelhas, honra-se a pessoa de Cristo. Ao cuidar das ovelhas, honra ao chamado que recebeu. Ao cuidar das ovelhas, está preparando para receber o seu galardão no dia do tribunal de Cristo. Agora, terceiro tópico, primeiro ponto é a missão do pastor. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zeloso amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. O pastor é aquele que arrisca a sua própria vida para salvar uma ovelha. Nós estamos vendo aqui nessa ilustração, né, essas fotos que aqui está, que o pastor está ali precisando da ajuda de um companheiro para resgatar uma ovelha, porque o pastor é aquele que vai aonde a ovelha cair, está lá no fundo do poço, está no despenhadeiro, no abismo, e o pastor
vai se lançar para trazer essa ovelha de volta. Coloca nos seus ombros, vai tratar dessa ovelha sem castigá-la, mas sim dando a ela condições de continuar viva e saudável e continuando a produzir no reino de Deus. Muito bem. Uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização e missões e etc, etc, etc. Aí tem mais coisa. Bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Então, a ferramenta principal do pastor é a palavra de Deus. É com a palavra de Deus, com os princípios nela contidos, que o pastor vai orientar as suas ovelhas, vai alimentar as suas ovelhas. E esta palavra, ela realmente produz a fé necessária nos membros da igreja para continuarem fiéis a Cristo e se aproximando cada vez mais de Deus. E essa missão polivalente, né, mostra que o pastor age também como um conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda a boa obra da igreja local. Então, a igreja ela recebe dízimos e ofertas. E esses dízimos e ofertas, eles precisam ser bem administrados, com toda a fidelidade, porque esse dinheiro é dinheiro de pedreiro, dinheiro de lavadeira de roupa, de empregada doméstica, de médico, de eletricista, de pessoas das diversas, né, profissões e dos mais diversos segmentos da sociedade. São pessoas que realmente fazem a sua contribuição num ato de amor, às vezes quase sem poder, mas se sentem obrigados a participar da contribuição por serem membros e por saberem da necessidade da obra. Então, esse dinheiro precisa ser muito bem administrado pelo o pastor da igreja, que é o responsável pela administração de todos os bens da igreja. Claro que ele vai dividir essa tarefa com outros obreiros, mas o responsável principal é o pastor da igreja. Muito bem. Uma missão ainda polivalente. Está sob os seus cuidados também a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local. Então, o pastor é aquela pessoa de extrema confiança e que administra realmente com eficiência os bens e as receitas da igreja. Porque, na verdade, o pastor não pode fazer o que quer, mas deve fazer o que se deve. Então, o pastor cuidadoso é aquele que sempre faz as coisas com bastante vigilância, né? Tendo o cuidado de fazer sempre as coisas que são legais, né? Justas, retas e que venha promover sempre o bem-estar da sua igreja e sempre um resultado positivo, né? Essa é a posição que o pastor tem. E, para finalizar, o cuidado contra os pastores falsos ou contra os falsos pastores. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Porque tem aquelas pessoas que tem os pastores sinceros que apacentam as ovelhas, mas tem os pastores falsos que eles relacionam-se com as ovelhas para se apacentarem a si mesmo. Então, eles estão ali não visando o bem-estar das ovelhas, mas visando o seu próprio bem-estar. Claro que ninguém quer realmente que um pastor ande de qualquer maneira, que não tenha condições realmente para fazer um bom trabalho, tenha um bom salário, etc. Claro que todo mundo
realmente sabe que o pastor precisa de ter um bom salário para cuidar bem da sua família. Agora, na verdade, as pessoas, realmente, os membros da igreja, sabem que o pastor não pode ser um explorador, uma pessoa que vive explorando o rebanho e não poupam, né, nada, tiram tudo que podem tirar. Isto não deve ser a postura de um pastor. O pastor precisa saber se colocar diante das ovelhas e tirar aquilo que é próprio da ovelha, o leite e a lã, né? Então, não pode arrancar, né, o couro das ovelhas, mas ela precisa daquele couro que vai produzir mais lã. Então, tira a lã, tira o leite e deixa a ovelha viva, pelo amor de Deus. Tem pastor que mata as ovelhas. Então, o falso pastor é aquele que mata as ovelhas, aquele que acaba, destrói com a vida das ovelhas. Então, são pessoas que não demonstram amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersem, né? Que elas percam o rumo, que elas realmente se decepcionem com a vida espiritual. Que Deus tenha misericórdia. Que ninguém saia da nossa igreja por causa de erros cometidos por nós, de atitudes erradas que nós venhamos cometer. Oremos sempre, irmãos, para que Deus nos guarde e que nós possamos ser bênção para a igreja do Senhor. Então, síntese do terceiro tópico, a missão do pastor é múltipla, pois ele cuida desde os assuntos espirituais até os mais terrenos. Na conclusão, o dom ministerial do pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a Igreja de Jesus. Estas acha-se espalhada nas igrejas locais. Quer dizer, cada igreja tem lá um pastor que Deus chamou para cuidar daquelas ovelhas. Segundo, o objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Salvador. Está lá em 2 de Pedro 3,18. E terceiro, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Claro, nós dependemos da graça de Deus. Só com a graça de Deus podemos fazer o trabalho. Oremos, então, pelos pastores, compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho, porque são seres humanos que podem cometer erro e que precisam da compreensão dos irmãos. Eu tive um aluno, para encerrar aqui a lição de hoje, tive um aluno que, uma certa ocasião, estava falando sobre a teologia do obreiro, e ele relatou que, nos primeiros dias que ele havia se convertido, ele se empolgou de uma tal maneira com a pregação do pastor, com os ensinos do pastor, que ele um dia estava na igreja, no culto, e o pastor parece que passou mal e pediu licença para usar o banheiro. E ele quase que escandalizou, segundo ele, porque ele achava que pastor não usava banheiro. Ele tinha um pastor como se fosse um verdadeiro anjo, que o pastor não usava banheiro, não comia. Então, tem muita gente que pensa que pastor não dorme, que pastor não come, que pastor não precisa de tempo de lazer, não precisa nada disso, porque tem gente que liga para o pastor 3 horas da madrugada. Aí o pastor vai atender preocupado, nós estávamos dormindo, aí a pessoa diz: ô pastor, eu liguei para o senhor, para a gente conversar um pouco, eu estou sem sono aqui, e o senhor é uma pessoa que passa a madrugada orando, ele acha que o pastor não dorme. Então, que Deus tenha misericórdia dos pastores, viu? E que não tenha membro que tenha essa visão errada. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse momento de ensino e de transmissão da sua palavra. Vamos orar pelos técnicos aqui, pelo William, né, que está sempre aqui, e que o Senhor possa conceder saúde e vigor, que também está desempenhando um trabalho para o reino de Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai nosso que está nos céus, nós agradecemos por este momento, ó Deus, de transmissão do estudo da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor
abençoe a todos os teus filhos que estarão ouvindo esta mensagem. Senhor, que também o nosso pastor, presidente, ó Deus, venha recuperar-se da sua doença que foi acometido e que ele possa, Senhor Deus, em breves dias estarem conosco para realmente continuar o trabalho para o qual o Senhor o tem chamado. Dá, ó Deus, realmente a sua esposa, a pastora Tânia, sua filha e seu genro também, que foi acometido, todos eles possam estar, ó Deus, realmente se recuperando para a honra e a glória do teu nome. Nós oramos, agradecido por tudo, no santo e bendito nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem.